Ei, tudo bem por aí? Bom dia! Graças a você chegamos para mais uma edição do Agro Record. E hoje você vai ver que o estado de São Paulo é o maior produtor de cogumelos do país. Mais do que isso, hein? Hoje, pesquisadores lá de São José do Rio Preto desenvolveram uma ração para animais criada a partir dele. E você vai ver também, vai conhecer na realidade um caso considerado raríssimo pela medicina veterinária. A mel nasceu com nanismo. E ainda, você vai ver também que produtores lá do Noroeste Paulista estão colhendo agora a safra da borracha. E na receita da fazenda, hoje esse pessoal da produção abusou. Você vai aprender a preparar uma saborosíssima receita de galinhada. Uma delícia! Olha, faz assim, hein? Se aconchegue no sofá. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Agro Record já começou. Matéria de capa do Agro Record de hoje fala sobre uma das muitas boas características do nosso estado de São Paulo. Nós somos os maiores produtores de cogumelos do país. Bom, o cogumelo já tem sido muito utilizado na culinária. É rico em proteínas, porém baixo, pobre em gorduras. Agora, pesquisadores lá de São José do Rio Preto descobriram que é possível criar uma ração para animais a partir dele. E todo esse estudo, todo esse desenvolvimento está agora na fase de patentes. E a nossa equipe foi conferir. Veja. O estado de São Paulo concentra hoje a maior produção de cogumelos do país. São mais de 12 mil toneladas colhidas todos os anos. Esse cultivo, feito na maior parte em regiões próximas à capital, também começa a ganhar espaço no interior. O interesse pelos cogumelos tem crescido entre os pequenos e médios produtores, principalmente por conta do aumento no consumo. E a Daniele, por exemplo, começou plantando para o consumo próprio. No início, colhia 40 quilos por ciclo. Ao perceber o nicho de mercado, decidiu apostar na cultura. Atualmente, colhe 1,5 tonelada a cada 45 dias. Os cogumelos dela abastecem as principais redes de supermercados do Noroeste Paulista. Eu acho que a influência da cultura dos restaurantes japoneses é um inicial, porque a procura por esses restaurantes passou a aumentar e o shimeji, o shiitake, alguns cogumelos fazem parte dessa culinária. Outro fator que fez com que essa procura aumentasse é a opção das pessoas por uma alimentação mais saudável. As pessoas que optam pela alimentação vegana, vegetariana. E esse aumento na produção de cogumelos também fez aumentar o descarte de matéria orgânica. 26% de tudo que é produzido acaba sendo descartado aqui, nesse processo de limpeza. Os cogumelos têm o talinho retirado, são colocados nessa bandejinha e comercializados. É dessa forma que a gente encontra nos supermercados. Mas acontece o seguinte, esses talos que estão sendo retirados e colocados aqui, depois vão ser jogados, eles têm um grande valor nutritivo. E é justamente esse o foco de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida pela Unesp de São José do Rio Preto. No laboratório, esse excedente vem sendo transformado em ração animal. Essas são para cães. O cogumelo, ele é rico em proteínas, ele é pobre em gordura. E essas proteínas, elas contêm a maior parte dos aminoácidos necessários à ração, à dieta de cães. Os pesquisadores estão utilizando os talos do champignon de Paris, mas outras variedades também estão sendo avaliadas como matéria-prima de alimentos para ruminantes. A pesquisa levou 2 anos para ser concluída. No laboratório, os talos são extraídos e depois desidratados. Todo o material é moído e levado para uma misturadora. Depois é enriquecido com farinhas à base de grãos. O resultado é uma ração canina com alto valor nutritivo. E esse é um experimento muito promissor dentro do mercado pet, até porque na composição básica da ração nós temos apenas produtos de origem vegetal, mais o champignon, que na verdade o champignon não é vegetal, né? Isso, o champignon é um fungo. E a gente tem hoje um crescente aumento no mercado de rações na busca por novos ingredientes, principalmente em substituição aos ingredientes de origem animal. A ração já foi testada em cães ou em gatos? Ela foi testada, não foi nada oficial, mas a gente testou. O produto foi fornecido para alguns cachorrinhos que a gente conhece aqui, e eles gostaram, aprovaram, quiseram mais, gostaram bastante da ração. O estudo entrou agora na etapa de patente e já despertou o interesse de muitas empresas que trabalham com ração para pets. Agora os pesquisadores estão analisando
a logística necessária para transformar esse excedente em matéria-prima para as indústrias. Como que nós vamos pegar esses talos, esses resíduos, como é que nós vamos armazenar, como é que, se o produtor vai secar na sua própria propriedade ou não, como é que você teria que fazer a distribuição, buscar esses resíduos nas propriedades e levar para o produtor de ração. Então, tem toda uma parte logística aí que ela precisa ser trabalhada. Então, nós tivemos a ideia, implementamos a ideia e mostramos que a ideia é viável. Agora, a questão é você tornar isso um negócio. Produtores lá do Noroeste Paulista estão colhendo agora a safra da borracha. Só que eles estão usando uma técnica que não é muito usual, que é exatamente adubar seringueiras. Vamos entender. Presidente da Associação Paulista de Produtores de Borracha, Fábio Magrini tem 46 hectares em produção no município de Monte Aprazível. Na safra passada, produziu 100 toneladas, o que representa uma quebra de 13% em relação à safra 2018, quando foram produzidas 115 toneladas. Em contrapartida, o preço médio pago pelo coágulo aumentou e isso acabou equilibrando a balança. O preço deu uma reagida, foi animador. Mas, na contramão disso, nós tivemos um problema climático, que a safra foi muito prejudicada. Choveu muito numa época, faltou chuva na outra época. Então, nós somos uma fábrica a céu aberto. A gente depende do tempo. José Alessio tem 17 hectares em produção também em Monte Aprazível. Se a chuva ajudar, ele prevê crescimento de até 20% na produtividade para a safra que está começando. O Brasil produz cerca de 1,5% da borracha mundial. A produção interna só abastece 40% do mercado. Por isso, o país é um tomador de preço e essa é a maior dificuldade dos produtores. A crescente produção de látex em países da Ásia afeta cada vez mais o preço da borracha brasileira. Eu acho que tem que haver mais aí, um pouquinho mais de taxação da borracha importada. Eu acho que isso aí iria melhorar o preço do mercado interno. A qualidade superior da borracha nacional é indiscutível. Por isso, para torná-la mais competitiva, é preciso investir cada vez mais em tecnologia. Há algum tempo não se adubava seringueiras. Agora, usam até cama de frango para enriquecer o solo. A Carolina, que veio da pecuária e está há 11 anos na atividade, tem 50 hectares em produção no município de Nova Granada. Na última safra, ela colheu 130 toneladas. 20% a menos do que o previsto. Mesmo assim, ela não reclama. É um investimento de longo prazo que tem uma rentabilidade estável, que dá uma segurança para o produtor, que a gente consegue otimizar a rentabilidade da nossa propriedade. A gente consegue fazer a nossa propriedade ter uma melhor rentabilidade. Primeira parada do Agro Record, já depois do intervalo, tem as tradicionais cotações da semana e você vai ver também uma matéria curiosa, anunciada no começo do Agro Record de hoje. A gente vai te apresentar a mel. É um caso considerado raríssimo pela medicina veterinária. A mel nasceu com nanismo. Mas aguenta a mão aí, tudo isso e muito mais já depois do intervalo. É um instante só.